Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade à aula de citologia. Na aula passada, na aula anterior de citologia, né? Não sei que ordem que vocês estabelecem para estudar, né? Tá? Mas é importante mesclar, não ficar só, agora eu vou estudar tudo citologia. Não, por quê? Porque eu falei para vocês que é importante verificar alguns conceitos da citologia lá nas estruturas dos animais, nas estruturas dos vegetais, então na zoologia, na botânica, entender alguns princípios, alguns processos da genética que determinam algumas condições da citologia ou das células, né? Então essa integração, né, é importante vocês estudarem isso paralelamente e dentro da cabeça de vocês começarem a usar o raciocínio por que uma coisa funciona de outra forma e não daquela forma, tá? E assim vocês vão gerando o conhecimento, né? A mesma coisa pegando a parte de ecologia, a gente entender que todo esse processo sempre depende, sempre vai depender de uma interação com o meio ambiente, ou com o clima, ou com as condições ambientais, né? Tá? Ok? Então, isso é importante. Não pensar, agora eu vou estudar só botânica. E aí você estuda 20, 30, 40 aulas de botânica. Depois só zoologia. Depois só citologia. É uma escolha de vocês, vocês têm essa liberdade, mas eu aconselho estudar uma de outra, porque os conhecimentos eles são cumulativos, eles se acumulam, eles se somam, eles se integram, eles se apoiam. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar então da fisiologia da membrana, né? Então nós vimos na aula passada a questão da membrana plasmática, da sua estrutura, dos seus componentes, né? Lembram? A membrana é uma bicamada fosfolipídica que possui proteínas, possui glicogênio, glicolipídios, glicosacarídeos, oligosacarídeos, açúcares, gorduras, proteínas, né? Possui várias estruturas. Então, hoje nós vamos entender o que acontece. E aí eu falei para vocês na aula passada que a função principal da membrana, vamos ver, preciso ficar bravo? Não, né? Vocês são grandes alunos. Qual era a função principal da membrana plasmática? Fazer a permeabilidade seletiva. Então vamos entender por que essa permeabilidade seletiva é importante, é necessária, é fundamental para a sobrevivência da célula e dos organismos em geral, né? Porque se morre uma célula, morre outra célula, daqui a pouco morre o tecido, daqui a pouco morre o órgão, daqui a pouco morre o indivíduo, né? E se ele for unicelular, então morreu, né? Tá bom? Então, voltando à função de permeabilidade seletiva, que é para manter o meio intracelular e extracelular com diferentes concentrações, tá, pessoal? Concentrações. Concentrações de quê, professor? Concentrações de águas e solutos, líquidos e sólidos. Então, aqui, pessoal, não olhem para esta estrutura aqui, tá? Observem somente aqui. Nós temos uma superfície externa, ou um meio externo da célula, e um meio interno, tá? Então, aqui nós temos líquido em azul, aqui nós temos citoplasma líquido, né? O líquido que é chamado de citoplasma, ou a matriz das reações orgânicas, né? Tá? Certo? Então, quando nós temos aqui água, e estas águas possuem diferentes concentrações de solutos ou de sais, né, que vão formar uma água mais densa, menos densa, ou mais grossa, mais pesada, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Vamos pegar o exemplo
de uma água pura. Então vocês têm uma água pura, a água está pura, está cristalina, vocês não veem nada, vocês veem por entre a água. Aí vocês começam a colocar um pouquinho de café, de pó de café, de pó de café, de pó de café, ou de chocolate, ou de barro, ou de qualquer coisa. Aquela água começa a ficar escura. Por que ela começa a ficar escura? Porque ela tem maior concentração de partículas sólidas, né? E que vão dar então aquela tonalidade. Se vocês colocarem açúcar, derreter esse açúcar, aquela água também vai ficar mais densa, né? Alguns outros sais vai, então, a gelatina, né? Vamos pegar uma água quente, vocês colocam a gelatina se dissolve, e aí ela fica densa, fica grossa, fica dura, né? Tá? Por quê? Porque ela tem mais sais, ou que a gente chama de solutos. Então, porque é necessário sempre manter, vou limpar aqui, tá? É sempre importante manter esta diferença, esse é o símbolo de diferença, vocês conhecem lá da matemática, entre esses dois meios, o meio externo e o meio interno. Isso é fundamental e é por isso que a membrana plasmática tem função de permeabilidade seletiva, tá? Então controla a entrada e saída de moléculas hídricas e sólidas, sais e água, tá? São necessários mecanismos específicos de trocas com o meio. Então, como que acontece essa troca, né? Nós estamos vendo aqui de uma forma genérica. Então, um espaço aqui, né, uma proteína, né? Então, lembrem lá da estrutura, o que eram as proteínas? As proteínas com um duto no seu centro, né? Que iam de membrana a membrana, então chamavam transmembranas, mas podem ser proteínas extrínsecas, internas ou externas, ou aquelas proteínas que estão mergulhadas na camada lipídica, né, na camada dos lipídios aqui da bicamada fosfolipídica, né? Então, essa proteína absorve o sal, né, ou a molécula de água. Então vocês estão vendo que ela virou azul aqui dentro, né? E aí ela vai se fechar. E aí quando ela se fechar, ela vai liberar o sal para dentro do citoplasma e vai fazer uma troca hídrica com a água do citoplasma e vão entrar então em um equilíbrio, tá? Para que isso aconteça, isso não é só dessa forma, porque existem processos, fenômenos, e nós vamos falar então agora desses processos e fenômenos, tá? Então, lembrando, característica da membrana bicamada de fosfolipídios e proteínas difusas. O que eu quero dizer difusas? Não tem uma estrutura. A cada um nanômetro vai ter uma proteína, a cada não sei quantos nanômetros vai ter uma proteína transplasmática, uma excêntrica, uma intrínseca. Não tem, é difuso, tá? Depende do que, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Depende do tipo de célula, a função daquela célula, ela vai ter na sua estrutura diferentes componentes. Mais proteína, menos proteína, mais glicosacarídeos, mais oligosacarídeos, mais glicolipídicos, mais lipoproteicos, mais glicoproteicos, depende da função da célula, tá? Ok? Então, difusas em sua superfície e outras mergulhadas em lipídios, né? Então, a gente já falou. Lipídios possuem regiões polares e hidrofílicas e regiões apolares e hidrofóbicas. Isso aqui eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Se fosse só lipídica, a membrana plasmática seria impermeável a íons. Então, se ela tivesse só lipídios, só gordura, os sais não se dissolveriam naquela gordura, não entrariam naquela gordura. Mas como elas têm proteínas, elas têm açúcares, algumas proteínas, alguns açúcares, têm canais, lá em química vocês vão ver, né? Tem algumas estruturas ativas que fixam esses íons, que
grudam esses íons, né? Captam, absorvem esses íons, né? Lembra, a água é formada por H2O. Então, o oxigênio, que tem lá 2 íons, né, que é a covalência do oxigênio, e o oxigênio tem 2, né, tem um ânion, né, ou mais e mais, e por isso ele é 2. Então, 2 para juntar com este e juntar com este, né? Isso daqui vocês vejam em química, né? Mas esse é o princípio, é assim que se liga, formando o quê? Formando as pontes de hidrogênio. Lembra das pontes de hidrogênio lá nas bases nitrogenadas, né? Lembra que eu falei que precisa então estudar um pouquinho de cada aula, porque daí a gente vai fixando, né? A gente estudou bases nitrogenadas, a gente viu um pouquinho de pontes de hidrogênio lá na genética, não foi aqui na citologia, né? Mas vocês também viram as questões das pontes de hidrogênio lá na química, tá? Certo? E o professor de química explicou direitinho para vocês, então vocês entendem todas estas ligações iônicas, né, de cátions e íons, muito melhor que este professor que vos fala. Né? Então, se fosse só lipídica, a membrana plasmática seria impermeável, ou seja, não entraria nenhum sal. Mas e aí, como que a célula vai se alimentar? Como que as organelas vão se alimentar? Como que vai haver a produção de energia lá dentro pelos cloroplastos, pelos pigmentos, né? Nos vegetais, né? Como que haveria? Não haveria, né? Como haveriam todas as reações se não tem sais, se não tem alimentação? Então, a célula morreria de subnutrição, tá? Nem água, nem açúcares, nem aminoácidos, nem nucleotídeos. Nada entraria dentro da célula, tá? Seria uma camada de gordura. Então, por exemplo, é fácil vocês entenderem isso. É super fácil. Peguem um copo de água e joguem uma gota de azeite ou de óleo dentro dessa água. Esse óleo, este azeite, não vai se misturar. É isto que essa informação está dizendo para vocês. Então, raciocinar, gerar conhecimento, tá? Ou pega um óleo, né? Pega um óleo preto mesmo, aquele óleo de carro, passe na mão de vocês e depois coloquem na água, vocês vão ver que nada, nenhuma gota de água vai ficar na mão de vocês, porque aquela camada de óleo impermeabilizou a mão de vocês, né? Não temos as estruturas, agora os sofás, os tecidos que são impermeáveis, que a água não entra. Por que a água não entra? Porque a fibra do tecido é diferente? Não, porque foi feita uma camada de gordura naquelas fibras e então não entra mais a água não passa, impermeabilizou. Esse parágrafo dá essa informação para vocês. Tá? Ok? Então, este parágrafo dá esta informação de que se fosse só lipídica, seria totalmente impermeável. Como é lipoproteica, a proteína acaba se unindo à água, aos açúcares, aos aminoácidos, aos nucleotídeos e outras moléculas, tá? Então, a solubilidade de uma molécula em água dificulta a sua passagem pela camada hidrofóbica dos fosfolipídios, tá? Então, quando uma molécula é solúvel em água, né, ela acaba dificultando a passagem naquela camada do fosfolipídios que são hidrofóbicas, né? Eu falei que eu vou explicar isso aqui para vocês mais para frente, tá? Ok? Então, olha lá, nós temos aqui uma bicamada de fosfolipídios. Então, nós temos os fósforos, que são essas bolinhas vermelhas, né, os fosfatos, né, fosfato, que é chamado de polar. E nós temos, então, os ácidos nucleicos, né, ou os lipídios, as gorduras, né, que são ácidos graxos, tá? Que são apolares, então não tem um polo, né? Então eles se unem ao fosfato. Então aqui nós falamos que o fosfato ele é polar e ele é hidrófilo,
né? Então ele se une à água. Então ele é capaz de fazer pontes de hidrogênio com a água. Já os ácidos graxos, as gorduras, então eu falei que quando colocamos uma gota de óleo na água, ela não se mistura, porque eles são apolares, não tem um polo, não tem uma zona de contato, e são hidrofóbicas. Hidrofóbicas quer dizer que são hidro de água, fóbicas de fobia, de medo. Então eles têm medo da água. Na verdade, eles têm ojeriza de água. Então eles se protegem da água. Eles não se unem à água, né? Tá? Então as proteínas mergulhadas em lipídios regulam esse problema. Então aquelas proteínas que eu falei para vocês que começam aqui fora e vão até o lipídio, elas regulam esses problemas que eu falei para vocês aqui da solubilidade da molécula, tá? Realizando o transporte e formando os seguintes estruturas: canais para moléculas e íons entrarem e saírem da célula, passarem pela membrana plasmática, interação e recarregamento de moléculas específicas. Então, aquela proteína, vou desenhar aqui de novo, vocês sabem que eu sou ótimo em desenho, né? Por isso que eu estou dando aula de biologia, porque a minha capacidade de desenho é maravilhosa, né? Então, nós temos uma proteína aqui, mergulhada no lipídio, nós temos as proteínas transmembrânicas, né? Nós temos as proteínas extrínsecas, né? Ou periféricas, né? Então, estas proteínas, através das suas valências, acabam se ligando à água, se ligando a sais minerais, se ligando a outros elementos, açúcares, né? Outras moléculas de gordura, e aí acabam levando isto para dentro da célula, tá? Ok? Fazendo toda essa regulação. Tá? Então, interação e carregamento de moléculas específicas, recepção de hormônios e outras moléculas, e reconhecimento de células para crescimento de tecidos ou para a defesa. Lembra que eu falei para vocês? Defesa. Uma célula tem que ter a capacidade de reconhecer outra célula, e ela faz isso a partir das proteínas, né? Senão, um vírus e uma bactéria entra no nosso organismo. Por exemplo, nós temos aqui células vivas, células mortas, né? Certo? As células do nosso tecido de revestimento. Essas células, se elas não tivessem capacidade de reconhecer outras células, todos os micróbios, bactérias, fungos, vírus entrariam no nosso corpo e no corpo de outros vegetais e animais livremente, sem nenhum problema, tá? Mas, então, essas proteínas também têm a função de reconhecer células para crescimento de tecidos ou para defesas, tá bom? Então agora, como que isto acontece? Como que esses transportes acontecem? Lembra que eu falei para vocês que tem que haver diferença entre a concentração do meio externo e do meio interno. Não importa se aqui está mais concentrado ou aqui está menos concentrado. Se aqui tem mais água ou se aqui tem menos água. Se aqui tem mais soluto ou menos soluto. Não importa, tem que haver essa diferença. E aí, por haver essa diferença e por haver uma necessidade de absorver água e absorver sais minerais, ou liberar água e liberar sais minerais, as membranas plasmáticas ou as células ou os mecanismos podem ser de diferentes formas, né? Então nós temos tipos de transporte. O primeiro tipo de transporte que nós vamos falar é o passivo. As moléculas atravessam a membrana plasmática sem esforço, sem gasto de energia, tá? Elas não fazem isso empurrando, não é que nem quando a gente entra dentro de um ônibus e que a gente tem que empurrar a pessoa que está na frente, pisar, não, ela entra como se o ônibus estivesse vazio, tá?
sem nenhum esforço, ela entra ali, tá? Então isso a gente chama de a favor do gradiente de concentração. Então qual que é o favor do gradiente de concentração? Vou dar um exemplo aqui. Então se aqui nós temos o ônibus lotado, cheio de pessoas, né? Impossível de ficar aqui, faltando ar, faltando condições, e aqui nós temos um ônibus vazio. E nós temos então uma porta de comunicação entre esses dois meios, né? Entre esses dois veículos, né? Esse ônibus lotado. O que vai acontecer? A favor do gradiente de concentração, quer dizer que as pessoas que estão aqui, ou as moléculas, os íons que estão aqui nesse meio totalmente amassado, né? Totalmente concentrado, eles vão automaticamente se distribuir, vão vir para cá, vão se diferenciar aqui, vão, né? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um meio menos concentrado e um outro meio com a concentração ideal, tá? Então, esta movimentação foi a favor do gradiente de concentração, né? Do mais líquido para o menos líquido. Então, se nós estamos falando de transporte de água, de onde tem mais água para onde tem menos água, certo? Então, por exemplo, se nós jogarmos num solo, né? Se nós pegarmos um solo, um vaso de solo, e jogarmos água ali em cima, como o solo teoricamente é mais seco que a água vai entrar dentro do solo, do vaso. Agora, se esse vaso estiver totalmente encharcado de água, né, totalmente, inclusive com uma películazinha já de água ali, porque não tem mais condições de absorver, nós vamos jogar essa água e essa água não vai passar, né? Ou se ela vai passar, ela não vai ficar ali no solo, ela vai vazar, por isso que vaza os pratinhos de água, né? Tá? Ok? Então, é uma analogia, tá, pessoal? É esse entendimento. Então, tanto para o sólido quanto para o líquido, sempre a favor do gradiente é do maior para o menor, do mais concentrado de água ou de sais para o menos concentrado de água ou de sais, tá? Então, do mais concentrado para o menos concentrado. Isso, então, pode ser feito de três formas: osmose, difusão simples ou difusão facilitada, tá? Então nós temos aqui o transporte passivo, que era aquelas proteínas com um canal aberto aqui, então elas simplesmente entram e passam por dentro da proteína. Sempre, olha aqui, por que aqui tem uma bolinha e aqui tem 3 bolinhas? É só para dizer que isso aqui é passivo, sem gasto de energia. Então foi do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Em termos de quê? Em termos de sais, né? Então nós tínhamos aqui 3 sais e aqui nós temos 1. Ou também de água, né? A água entra aqui também, tá? O transporte ativo já é diferente. O transporte ativo já é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com gasto de energia ou com demanda energética, tá? Então, nós vamos ver isso aqui agora, tá? Na osmose é a difusão da água, tá? Nós estamos falando agora de água. Osmose é água. Difusão de moléculas de água do meio mais diluído, né? Então, hipotônico, então tem mais água, menos sais minerais, para o meio mais concentrado, hipertônico. Então, o que acontece? A favor do gradiente de concentração, sem consumo de energia. Então, mais água para menos água. Então, se nós temos um sal, né, ou se nós temos um papel e nós temos uma gota, uma poça de água, ao colocar um em contato com o outro, o que vai acontecer? Essa água vai ser absorvida pelo papel, vai entrar no papel. Esse sal vai absorver a água, né? Tá? Então, o transporte é facilitado devido à existência de proteínas, que formam os canais de passagem de águas, as aquaporinas, né? Então, se aqui fossem moléculas de água, isso aqui seria um canal de passagem que facilita a entrada de água e por isso seria chamado de aquaporina, tá? É um fenômeno espontâneo, ou seja, acontece normalmente. Tem mais
tá mais hipotônico, tá mais concentrado de água, tá mais solúvel, né? Tá mais diluído, a água vai para o meio que está menos diluído, tá? Então, por exemplo, isso acontece quando nós salgamos as saladas, né? E as carnes. O que acontece, né? Há uma perda de água da salada, né? Há uma perda de água da salada e da carne. Então, se vocês fizerem isso, por exemplo, pegue uma salada, pegue uma folha de alface, tá? Pega uma cenoura, pega uma beterraba, pega uma abóbora, pega um pedaço de carne, de frango, de boi, de peixe, o que seja, tá? Sequem bem com um papel e coloquem num prato com sal. Faz uma camadinha de sal e põe aquela folha de vegetal, aquele pedaço de legume de vegetal, ou aquele pedaço de carne e deixa ali. Daqui a pouco vocês vão olhar lá no prato e vão ver que tem água. O que acontece? Acontece a transporte por osmose da célula. A célula perdeu a água do contato, da zona de contato daquela célula. Por osmose, ela perdeu do meio que tinha mais água para o meio que tinha menos água, né? E isso pode levar a murchar toda a carne, toda a folha. Por quê? Porque não é só a primeira camada de célula. Lembra que existem as ligações celulares, né? Os desmossomos, as invaginações, né? Que ligam uma célula a outra, né? Então, quando esta célula aqui, por exemplo, ficar sem água, ela vai começar a puxar água de cima, por capilaridade, né? Então, ela vai fazer essa osmose. Então, pode murchar todo o vegetal. Por isso que uma salada murcha quando você deixa ela no sal, né? Então você pega lá uma folha, um pé de alface, super bonito, grande e tal, e você enche de sal, dali a pouco ele murchou inteiro, né? Ele diminuiu, tá? Porque ele perdeu essa água. A carne é a mesma coisa. E o mel, ele é rico em açúcar, então ele vai fazer também da mesma forma. Se você colocar bactérias e fungos dentro do mel, a bactéria e o fungo vão perder o líquido, vão perder os seus líquidos, né, a sua água para o mel, porque o mel é uma solução super concentrada de açúcar. Então, vai puxar a água da bactéria e do fungo, tá? Então, difusão simples, ou também chamada de diálise, né? Passagem do soluto. Então, antes a gente falou osmose, que era a passagem da água de forma simples, de forma sem esforço, a favor do gradiente de concentração. E agora nós vamos falar do soluto, que é o sal, que é o sólido, né? Da membrana, passa pela membrana plasmática, pelo meio mais concentrado. Agora nós estamos falando de hipertônico, né? Para o meio menos concentrado, o hipotônico. Então nós falávamos antes que para a água o meio mais diluído era o hipotônico, então tinha mais água. Se tinha mais água, tinha então menos concentração de sais, por isso que tinha mais água. Então essa passagem do soluto do mais para o menos, que é o exemplo do ônibus que eu dei para vocês, né, explica o processo de diálise, né, de difusão simples, certo? A favor do gradiente de concentração, sem gasto energético significativo, tá? Fenômeno também espontâneo devido à diferença de concentração dos meios, tá? Moléculas hidrofóbicas. Quais são as moléculas hidrofóbicas? São os ácidos graxos apolares, que não se ligam à água. Lembra, ácidos graxos também é uma forma de lipídios, de gorduras, né? Então, a gordura, o lipídio não se une à água, tá bom? Então, isso vai fazer com que pequenas moléculas hidrofóbicas, como o CO2, o nitrogênio, o oxigênio, sejam transportadas dentro da membrana, tá? Trocas gasosas. Então, eu falei para vocês que nas estruturas das células são necessários espaços ou poros para as trocas gasosas, porque
pelas reações químicas orgânicas, existe a geração de gases, né? Então, nos pulmões, por exemplo, as trocas gasosas ocorrem por meio da difusão simples, tá? Ok? O gás também é entendido como um soluto nesse processo. Osmose e diálise são fenômenos químicos, ou seja, tanto a osmose como a diálise são reações químicas de trocas, por isso que eu falei das covalências, das pontes de hidrogênio, é simplesmente um processo químico, tá? Em seres vivos, para haver balanço entre as concentrações internas e externas. Pessoal, eu falei balanço, eu não falei similaridade. Lembra? Precisam ser diferentes as concentrações. Se não forem diferentes, vai acontecer algumas coisas e nós vamos falar delas aqui, tá? Membrana semipermeável, maior concentração, menor concentração. Então, vai haver esta passagem pela membrana semipermeável ou com permeabilidade seletiva, tá? Difusão facilitada, certo? A difusão facilitada, diferente da difusão simples, né? A difusão facilitada agora vai usar aquelas proteínas para entrar e sair da molécula ou da célula, né? Passagem do soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, então continua o mesmo processo, continua a passagem a favor do gradiente de concentração, né, tá? Sem consumo energético, então não tem gasto energético, porém com a participação daquelas proteínas. Então, a função das proteínas é transportar água, é transportar sais. Então, é uma difusão facilitada, certo? Proteínas chamadas de permeases. Então, quando vocês ouvirem esse termo permeases, vocês vão lembrar que são aquelas proteínas que permitem a permeabilidade da água ou do soluto entre os meios que as membranas plasmáticas separam, tá? As permeases são proteínas que se encaixam nos solutos, levando-os do meio hipertônico para o hipotônico, a favor do gradiente de concentração, tá? Ok? Então, podem ser transportados a glicose, né, que é um açúcar, os aminoácidos, os nucleotídeos, as vitaminas e os íons, né, sódio, potássio, cálcio, hidrogênio, cloro, né, e tudo sempre é espontâneo, porque nós estamos falando do transporte passivo, sem gasto de energia, do maior gradiente de concentração para o menor gradiente de concentração, tá? É transportado, pois teve auxílio das permeases. Quem eram as permeases? As proteínas que fazem a difusão facilitada, não a difusão simples. A facilitada pega os sais dos solutos de maior concentração e levam lá para dentro da célula, tá? Então, nós temos aqui um esquema meio extracelular, citosol ou citoplasma. Então, a proteína pega um soluto, absorve esse soluto, tipo por fagocitose, e aí vem para dentro do citosol ou do citoplasma, e quando libera esse soluto aqui dentro, ela volta à forma original para quê? Para pegar mais um soluto, até que a célula se sature, até que a célula fique túrgida, fique cheia, né? Tá? Então aqui nós temos o esquema letra A, letra B, letra C, explica o que eu acabei de explicar para vocês. Letra A, ligação de uma molécula de soluto a uma permease. Quem que era a permease? A proteína que permite ao transporte difuso facilitado. Alteração da forma da proteína, o que permite a transferência dessa partícula através da membrana. Então ela faz isso como se fosse um movimento, né? De empurrar aquele sal, aquele soluto para dentro da célula. E aí, depois que ela soltou lá dentro da célula, ela retorna da permease à sua conformação inicial, né? Então, a proteína permease está ali agora